Irmãos, boa noite ou boa tarde, ou paz seja convosco para você, amém? Deus abençoe aí a sua vida, tá? Vamos lá, vamos falar aí dos 7 selos. A gente viu na última aula a respeito do livro selado com os 7 selos. E a gente vai ver que Jesus agora começa a abrir os 7 selos e começa a julgar a todos. E os julgamentos do mundo começam a partir dos 7 selos, amém? Na abertura de cada um deles. Irmãos, não confundam, tá? A abertura dos 7 selos com a segunda vinda de Jesus. Não confundam com isso. Uma coisa, assim, está bem distante da outra. Nós vamos ver depois lá na frente, tá? Porque uma coisa está bem distante da outra. Amém? Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Pronto. Nós vamos ver porque está uma coisa bem assim, longe, tecnicamente falando aqui, uma coisa da outra. Mas vamos seguir essa vida aí? Vamos lá? Vamos seguir aí. Está em Apocalipse capítulo 6, né? Tá bem? Olha só, Apocalipse 6, do 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: Vem e vê. E eu olhei, e eis que vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Irmãos, esse julgamento aqui que a gente está falando, a gente não sabe a data exata quando ele começou, esses julgamentos de Deus começaram a acontecer sobre a humanidade. Mas uma coisa nós sabemos pela referência do cavalo branco. Todo mundo confunde esse cavalo branco do Apocalipse com o anticristo. Irmãos, não é, tá? Não é o anticristo. E eu vou mostrar para vocês dentro do próprio livro de Apocalipse que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Na Bíblia não tem assim, quando a gente trata de visão profética, ele pode, por exemplo, pode mostrar a mesma coisa a mesma coisa de formas diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, na estátua de Nabucodonosor viu os reinos representados por metais. Daniel viu os mesmos reinos representados por animais, ok? Mas nunca, por exemplo, aparece uma figura semelhante com elemento humano e animal e lá na frente animal de novo, entendeu? Não, isso aí não é repetitivo. Ou para seres humanos as coisas são reveladas através de coisas fugíveis, para homens comuns através de coisas fugíveis. Por exemplo, metais. Foi revelado na estátua de Nabucodonosor como iam os reinos iam, né, eles iam acontecer, como iam ser o procedimento dos reinos logo depois da Babilônia, através de metais. Por quê? Porque são coisas fugíveis. E a Daniel, que era um homem espiritual, através de coisas espirituais, que são os animais. Ok? Então vamos lá. Isaac, quem é o cavalo branco? Agora aqui, irmãos, nós estamos começando a trabalhar no campo das hipóteses, tá? Mas a hipótese mais aceita, e eu também aceito essa hipótese como sendo a mais correta, que é a própria propagação do evangelho. Ok? O cavalo branco ele representa o próprio evangelho sendo propagado entre as nações, de uma forma muito rápida. Ok? Quando isso aconteceu? Bom, aí é um pouco complexo, porque assim, para algumas vertentes, o avivamento lá de 1844 do Zinzendorf, ele foi assim, a última carta das igrejas, ok? Isso é principalmente o pessoal da Adventista considera dessa forma, ok? E considera a propagação desse evangelho de uma forma muito rápida na Europa. E realmente foi, porque a Europa quase inteira, ela praticamente quase inteira foi convertida ao evangelho, com exceção de de alguns países, mas pelo menos um país de língua germânica, quase que absolutamente todos, Inglaterra, quase que todos foram convertidos ao Evangelho. Então alguns dão por início, ok, a ação desse cavalo a partir do avivamento de Zinzendorf. Eu não sei, eu acho muito
é muito, como é que eu posso dizer? É muito pretensioso, eu acho, não sei, acho que seria a palavra pretensioso, determinar datas para eventos espirituais, tá? Eu acho muita pretensão, acho muito delicado, ok, determinar datas, embora que algumas datas que alguns homens da história calcularam, as datas aconteceram assim, com diferenças muito pequenas, tá, entre o que eles preveram para o fato que aconteceu, mas até aí, irmãos, como eu falei, é muito difícil mensurar datas, tá bom? O que eu penso? Eu acredito que aí já começa o processo lá, lá na propagação do evangelho, lá no começo das eras, tá? Lá, aliás, no final dos tempos, na verdade, né? A propagação do evangelho no final dos tempos. E quando que é o final dos tempos? A gente já viu também nas aulas que é no livro de Atos, a partir do dia de Pentecostes, ok? Ali inicia o final dos tempos. Não pensa que o final dos tempos vai ser agora, não. O final dos tempos já vem existindo há mais de 2000 anos, tá? Que a gente está fazendo a contagem do final dos tempos, amém? Ok, ok, estamos aí, definimos aí cavalo branco, evangelho, certo? Logo após o cavalo branco, vamos ver aí o que se segue. Olha só, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz à terra. E se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Irmãos, esse cavalo vermelho é o cavalo da guerra, tá? E olha só, de um certo ponto, tá? Vamos trazer duas conjecturas aqui. Vamos trazer a conjectura lá de algumas vertentes que falam do Zinzendorf, ok? Que é 1854, que é a grande expansão do evangelho no mundo moderno, já, né, no mundo antigo, tá? E a gente consegue acompanhar isso aí por um bom tempo, né, na história, e logo depois começa o período das grandes guerras mundiais, que seria a Primeira Guerra Mundial, e tem uma estatística, tá, irmãos, ela é uma estatística da ONU, ok? Do Conselho de Paz da ONU. Isso aí não é coisa de internet, tá, irmãos? Eu não fico olhando blog de internet, essas bobajadas aí que o pessoal escreve, não. Às vezes muita gente não sabe nem o que tá falando e tem gente que tá comendo os negócios lá que tudo não tem nada a ver, entendeu? O pé com o sapato. Eu fui procurar lá em registros históricos da ONU, tá? E assim, ó, desde a Primeira Guerra, a partir da Primeira Guerra Mundial até hoje, o mundo não conseguiu ficar 6 meses sem uma guerra, pra vocês terem uma noção, tá? Enquanto uma guerra ela termina, logo depois da finalização dessa guerra ou de um período de armistício, que é o período que eles acalmam os ataques, já começa uma nova guerra em outro ponto do mundo. E isso aí está acontecendo direto com o mundo inteiro. E engraçado que a mesma nação, aliás, a fábrica que fabrica o armamento é a mesma que vende para as duas nações que estão querendo se matar. Então, é, isso aí é uma vertente. E a gente também, se a gente for olhar no mundo antigo, a semelhança é igual. Vamos supor lá, vamos trazer para a época do livro de Atos, ok? Que é da expansão do início da expansão do Evangelho. Se a gente for ver lá no livro de Atos, irmãos, logo após o tempo de Pentecostes, aí mais ou menos aí uma proporção de mais ou menos 68 a 70 anos aí, aliás, perdão, de 20 a 30 anos mais ou menos, tá? Após mais ou menos o período de Pentecostes, iniciou-se as guerras, as revoltas dos judeus na terra, na Palestina, e de lá para cá é uma guerra atrás da outra, tá? E não são poucas, são muitas guerras, tá? Que são as guerras que foi o declínio do Império Romano através das invasões bárbaras, que sempre terminavam em batalhas. E aí a gente teve várias conquistas, várias guerras de independência e por aí foi, tá? Então estamos falando aí de duas vertentes, amém? Eu prefiro, como eu já disse, falar da vertente antiga, então vamos determinar aqui que a gente vai falar da vertente antiga para não ficar confundindo a cabeça do pessoal, beleza? Vamos seguir a vida aí, olha aí. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis que vi um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha a balança em sua mão. E ouvi uma voz
no meio dos 4 animais que diziam a medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite ou o vinho. Irmão, isso aqui é importante, tá? Cavalo preto não é um cavalo da morte, tá? O cavalo preto é um cavalo da fome. E uma coisa é consequência da outra, tá? Simples assim. Quando você tem guerra, você logicamente você tem fome, tá? Você vai ter fome logo em sequência, tá? Isso é uma situação normal. Para você ter uma noção, esse cerco de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, eu acho que foi em 1944, se eu não estiver enganado, eu acho que foi em 1944, finalzinho de 44, começo de 45. O que aconteceu? As pessoas acabavam comendo umas às outras, porque o exército alemão nazista cercou Stalingrado e, tipo assim, as pessoas começaram a comer a comida que tinha em casa, acabou a comida, comeram todos os animais de estimação que tinha na cidade, acabou os animais de estimação e alguns até praticaram canibalismo, porque se eles fossem, eles não conseguiam fugir da cidade, porque senão, se eles saíssem, os alemães matavam eles. Se eles ficassem, eles morriam pelos bombardeiros. E não tinha comida, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então eles tinham que se virar com o que tinha. Então, logicamente, foi um período de fome. E nós temos vários outros períodos de fome, tá? Propostos aí no mundo aí. E também situações muito complexas, né, que aconteceram no mundo, que nem o Holodomor, por exemplo, que o Stalin fez um ótimo favor aí de matar 10 milhões de ucranianos de fome, né? Isso logo no período entre guerras aí, entre 1930, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Fala-se muito no Holocausto, que claro que o Holocausto foi uma barbárie, não estou defendendo aqui, onde morreram 6 milhões de judeus, mas ninguém fala dos 10 milhões de ucranianos que o Stalin matou de fome, tá? Não matou ninguém no campo de concentração, não pôs no forno, não queimou ninguém, não matou de fome, nem lição, tá? Então, essas são situações que aconteceram, tá? Que aconteceram no mundo. Aí, acho que no Brasil também, teve um período no Brasil que eu não lembro qual período foi, mas é histórico isso, história do Brasil, que houve a grande fome no Brasil, que se eu não estiver enganado, não sei se foram 100 mil ou 200 mil pessoas ou 500 mil pessoas também que morreram de fome. Tá? Foi logo no período colônia do Brasil. Então, uma situação que só vem se agravando. A gente já tem aí, só na pandemia, 19 milhões de pessoas que estão no mapa da fome do Brasil. Embora o Brasil conseguiu reduzir em 2004, 2003, o índice da fome de 36 milhões baixou, né, para um número que eu não lembro qual que era, agora não tenho o dado agora na cabeça, mas esse número voltou a crescer por conta da pandemia para 19 milhões. Então, é uma situação que já estava previsto que iria acontecer, e é uma coisa que a gente fala muito de acabar com a fome no mundo, mas é uma coisa que nós não vamos conseguir acontecer, não vamos conseguir acabar com ela, justamente por conta de ser um julgamento espiritual de Deus sobre a humanidade, tá? Isso é um fato, tá? Isso não tem como, assim como não vamos conseguir acabar com as guerras, tá? Isso aí é uma coisa que uma coisa está amarrada na outra. Infelizmente, ela está amarrada na outra. Cabe a nós fazermos a nossa parte, amém? Lógico que, não, tá lá, tá escrito na Bíblia que o povo vai ter fome, eu não vou doar nada para a campanha para quem matar a fome do outro. Aí não, né, irmão? Aí tá errado, mas tá errado, tá muito errado, né? Não precisa nem comentar isso aqui nessa aula, né? Vamos seguir a vida aí, vamos lá. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Irmãos, olha só, aqui a gente fala a quarta parte da terra, não fala a quarta parte da humanidade. Amém? Então a gente tem uma série de situações aí que talvez, se a gente for colocar em números, talvez a quarta parte da humanidade tenha sido destruída pela morte. Talvez, se não foi a quarta parte até hoje, pelo menos a gente está caminhando para essa quarta parte. Por que eu estou falando isso para vocês? Olha só, a gente teve tsunamis, depois nós vamos ver um pouco mais para frente. Nós tivemos tsunamis, terremotos, desastres naturais, um atrás do outro, onde muitas pessoas morreram. Tá? Eu lembro lá naquele tsunami da Indonésia, eu não sei se foi 200, eu acho que foram 230 mil pessoas que morreram naquele tsunami que deu na Indonésia, lá em
2001, eu acho, se eu não estiver enganado, 2000, não tenho certeza. É, eu acho que na história foi um dos maiores da história. Acho que ele só perdeu pro terremoto de Portugal, que também foi por volta de 1800 e alguma coisa, que também destruiu quase Portugal inteiro, com um tsunami junto. E foi uma tragédia, literalmente falando, tá? Onde tem desastres naturais, a gente tem as guerras. Vamos fazer uma contabilidade das guerras aqui, rapidinho. Só a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tiraram a vida de 100 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial morreu por volta de 30 a 35 milhões de pessoas. E na Segunda Guerra Mundial entre 70 a 75 milhões de pessoas. Tá? Então a gente tem uma base aí, isso fora as outras guerras que a gente teve, que nem se contou, ok? O número de mortos é assim muito velado, né? É tipo assim, é o lado vencedor que conta as mortes, né? Então ele pode inflar como pode diminuir muito, né? O número das mortes de todas as situações. E fala também da fome, claro, muita gente já morreu de fome no mundo inteiro. A peste, que é o quê? Irmãos, peste aqui, irmãos, são todo tipo de doenças, pandemias mundiais. A gente fala muito de coronavírus agora, que é o coronavírus é uma peste é uma peste. Entendeu? Que está aí. É uma peste, a nossa peste moderna, a nossa gripe moderna, ok? Não é uma gripezinha, é uma doença muito séria, tá? A gente, lá no começo, talvez ela até poderia ser alguma coisa um pouco mais tranquila, mas agora com essas variações, não é coisa tranquila, coisa nenhuma, tá? Tome cuidado, cuidem da vida de vocês, tá? Não fica brincando com coronavírus. Ah, eu tô ungido, tô revestido, não vai acontecer nada comigo. Vai sim, viu? Dá uma moleza pra você ver que você vai dançar. Falou? E o pior de tudo que depois nós vamos ver lá na frente. Olha só, vamos ver um negócio aqui, rapidinho. Vamos voltar aqui um minuto? Olha só. Aqui, no cavalo preto, fala o seguinte: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, essa questão aqui, ó, de medida, tá? Sabe o que significa? É o seguinte: nós vamos ter dinheiro para comprar o recurso, mas nós não vamos ter o recurso. É o que está acontecendo agora, tá? Tem muita gente que tem dinheiro para comprar um hospital, mas se ele comprar um hospital, ele não tem leito, tá? Então tudo isso está amarrado uma coisa com a outra. Todas essas situações que nós estamos passando hoje em dia já são situações que estão acontecendo desde muito tempo, tá? Já estão previstas há muito tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: isso aqui é só o começo, tá bom? Nós estamos só aquecendo os motores. A gente está falando agora de coronavírus, mas só que assim, irmãos, aconteceram grandes pandemias no passado. A mais assim, eu acho que a pior de todas, antes do coronavírus, foi o HIV, né, que matou muita gente. Antes do HIV, a tuberculose. Antes da tuberculose, a gente tinha poliomielite, varíola, que matou muita gente. Antes da varíola, a própria peste bubônica ou peste negra, tá? Só para vocês terem uma noção, a gente fala hoje de números de pandemia em Florença, na Itália, durante a Idade Média, que foi um dos pontos que marcou, né, a Alta Idade Média, o fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, foi a peste negra. Morriam 600 pessoas por dia. Isaac, mas 600 pessoas por dia nem se compara a 3 mil que estão morrendo agora com coronavírus. Então, só que você tem que pensar que naquela época a população do mundo era 1/4 da população do mundo de hoje. Então morrer 600 pessoas por dia era muita gente. Tanto é que a peste negra, se eu não estiver enganado, ela dizimou acho que metade ou 3/4 da população mundial. Quase extinguiu o mundo antigo. Para vocês terem uma noção, morreu gente pra chuchu. Morreu muita gente mesmo. Tanto é que na Idade Média, quando essa pandemia aconteceu, as pessoas eram cremadas, porque não tinha mais espaço em lugar nenhum. Não tinha mais espaço em rio para jogar corpo, não tinha mais espaço no cemitério, não tinha mais espaço nenhum, irmãos. Veja bem, cremar um corpo hoje em dia pode ser algo normal, mas na Idade Média era um sacrilégio. Era algo assim que a Igreja Católica abominava. Era pior que matar a mãe, você quer saber da verdade. Entendeu? Aí o que acontece? Eles pegaram e a Igreja Católica falou: mas não tem jeito, não tem mais espaço para enterrar gente. Deixa queimar e ver o que acontece. Teve cidades da Europa durante a peste bubônica que simplesmente desapareceram, morreu todo mundo.
A Florença, tinha Florença e Gênova, as duas cidades. Gênova foi tão atingida pela peste negra que não sobrou ninguém quase. Tanto é que a cidade quase faliu, quase fecharam a cidade, quase abandonaram a cidade. Tanto é que Florença floresceu mesmo logo após a pandemia da peste negra, por conta justamente de que a rival dela, que era a cidade que era rival dela, simplesmente desapareceu. Quase morreu quase todo mundo, não sobrou quase ninguém lá na cidade inteira, em Gênova, para contar a história. Tá? Só para vocês terem uma noção a que nível chegamos, ok? E por aí vai, tá, irmãos? Isso aqui é só o começo. O que a gente está falando aí são doenças feras da terra. A gente fala muito de feras da terra, a gente imagina um urso, um leão comendo uma pessoa. Mas vocês já pararam para pensar que o simples morcego que cria o vírus, que ele cria várias variações de vírus dentro dele, ele pode ser considerado uma fera da terra? O vírus em si pode ser considerado uma fera da terra, tá? Então é isso. Isso aí é uma situação que a gente já sabe que vai acontecer. As pandemias, elas vão acontecer sim, elas são um processo que já estão sendo, elas já estão lá no livro de Apocalipse, ok? Claro que independente de estarem lá no livro de Apocalipse, independente do que está escrito lá, a gente não pode baixar a guarda, principalmente com a pandemia atual aí, que é coronavírus, amém? Vamos seguir aí. E aí aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor na terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Irmãos, vamos parar aí um pouquinho, vamos falar aí desse selo aqui, tá? Do quinto selo. É o seguinte, irmãos. Aqui a gente fala dos mártires que morreram por amor da palavra de Deus. E aqui a gente tem algumas posições temporais e históricas, tá? Por exemplo, durante o Império Romano, boa parte dos imperadores romanos eram pagãos e odiavam os cristãos até a medula óssea. E a gente já sabe que houve a grande perseguição à igreja. Muitos cristãos foram mortos, assassinados, mortos assim de formas terríveis, jogados às feras. Mas a gente só pensa na perseguição aos cristãos. A gente pensa a perseguição dos cristãos somente lá na época do Império Romano. E a gente sabe que isso não é verdade. A perseguição aos cristãos, ela vem acontecendo já desde da fundação do Evangelho, irmãos. E tipo assim, as pessoas que foram mortas, né, foram mortas aí nessa situação, tá? A gente tem uma série de outras perseguições durante o tempo. Por exemplo, tem um vídeo não, tem um negócio chamado A Noite de São Bartolomeu, se eu não estiver enganado. Foi uma noite que a rainha Margot, se eu não estiver enganado, da Inglaterra, houve uma rainha da Inglaterra, que eu não lembro o nome dela agora, mas ela liberou, ok? Que na noite de São Bartolomeu os cristãos todos os protestantes na Inglaterra fossem assassinados. Quando a rainha católica, os reis católicos de Aragão e Castela, na Espanha, eles retomaram a Espanha e fundaram a Espanha, como a gente conhece, como um império, a Inquisição Espanhola matou N judeus, N cristãos protestantes. Não só no brasileiro, nós tivemos juggernautes que foram enforcados na Baía de Guanabara. Então veja, não pense vocês que, não, mas não aconteceu nada aqui no Brasil. No Brasil, na época do Brasil colônia, esse lugar aqui era terra de ninguém, irmãos. Era terra de ninguém. E a Igreja Católica mandava e a Inquisição mandava.
E os cristãos, infelizmente, foram muito perseguidos aqui também. E a gente sabe que nos países islâmicos, ah, países e outros países comunistas, o cristianismo é altamente perseguido e muitos cristãos perdem a vida. Hoje, se você for colocar na balança a quantidade de cristãos que morrem por amor ao evangelho, é muito grande em face a outras situações de execução e de morte. Ok? Mas a Bíblia fala que tem que se completar um determinado número. Qual é o número? Não sabemos. Tá? Não sabemos, mas a gente sabe que existe essa completude. Tá? Vamos falar do sexto selo aí, que é o grande temor na terra. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se em sangue. Tá em Apocalipse 6:12, tá? Irmãos, vamos ver o próximo aqui, vai falar muita coisa pra gente. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Irmão, isso aqui é importante, tá? Esse texto aqui é muito importante. Esse grande terremoto aqui, como eu falei para vocês, sobre assim, eis que houve um grande tremor na Terra, é um grande terremoto. Existem alguns estudiosos que eles dizem que esse terremoto é referente ao terremoto que deu perto da costa de Portugal. Agora eu não estou recordado o ano, não sei se foi 1765 ou foi 1800 alguma coisa. Tá, por volta dos anos 1800, 1700, mas acho que foi 1800. Que segundo esses estudiosos foi, acho que o maior terremoto que deu na Terra. Tanto é que a cidade de Lisboa ela foi totalmente destruída e logo depois do terremoto veio um tsunami para terminar de levar o que tinha. Deu tanto incêndio na cidade por conta desse terremoto que os bombeiros de Portugal tiveram que usar dinamite para conseguir apagar os incêndios. De tão poderosos que esses incêndios viraram. Então morreu gente e desapareceu gente de monte. Irmãos, é assim, ó, isso aqui, eu acho que, se eu não estiver enganado, isso aqui é considerado o maior terremoto da história. Tá? Esses grandes terremotos têm uma característica muito interessante, que eles tiram até a Terra do eixo. Para vocês terem uma noção, tira o planeta inteiro do eixo. Tá? A gente sabe que a Terra tem um eixo particular, okay? Que ela gira em torno do seu eixo, e às vezes esses terremotos são tão poderosos que tira a Terra do eixo. Isso daí complica, bagunça tudo, bagunça tempo, bagunça estação, bagunça tudo. Tá? Bagunça, por incrível que pareça, bagunça a nossa vida. Só que talvez não seja, talvez ainda haverá um terremoto, ok, tão forte quanto aquele lá. Vai ser em Portugal? Não, não sabemos onde será, mas provavelmente será em alguma parte do mundo. E que aqui a gente pode ver o seguinte: aqui a gente fala de sol ficando negro, a lua tornando-se em sangue, as estrelas do céu caindo. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Se hoje, um exemplo, tá? Depois vocês podem procurar no YouTube que tem uma simulação lá, é científico, não é teoria da conspiração, nada disso, tá bom? Existe uma simulação feita por uma universidade nos Estados Unidos, porque assim, existe um parque lá nos Estados Unidos que é o Parque de Yellowstone. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, muito famoso no mundo inteiro, inclusive. E o Yellowstone, ele é nada mais nada menos que um grande vulcão inativo. É um dos maiores vulcões da Terra. E o que os cientistas fizeram? Fizeram uma simulação uma vez para saber, por exemplo, se esse vulcão estourasse, se ele explodisse assim, desse uma atividade sísmica e do nada ele explodisse. Bom, se esse vulcão ele explodisse, o que ia acontecer? Ele ia expelir tanta pedra para cima que as pedras iam subir até a atmosfera e iam cair no solo. O que ia acontecer? Se ela passasse, quando ela passa, essas pedras passam acima de uma camada da atmosfera, a hora que elas reentram
na atmosfera novamente, porque tudo que sobe uma hora vai descer, fato. As pedras sobem e elas vão cair. Se elas caírem, o que acontece, irmãos? Então, elas caem igual estrelas cadentes. E aonde ela cair, vai cair igual uma bomba, tá? E assim, a quantidade de fumaça que esse vulcão pode expelir, tá, nessa simulação é suficiente para bloquear o Sol e transformar o Sol, escurecer o Sol, tá? O que acontece? Vai prejudicar o mundo inteiro. Ponto. Isso é um fato. Tá? Vai prejudicar o planeta inteiro. Mas isso é uma simulação. Isaac, você está me afirmando que é isso que vai acontecer? Não. Eu estou falando de uma simulação que alguns geólogos fizeram. Amém? Agora, não posso afirmar com letras baixo, assim, letra embaixo de letra, que é isso que vai acontecer. De jeito nenhum. Tá? Porque isso aqui, irmãos, é uma coisa que não. É algo que Deus vai fazer. Só que se é algo que Deus vai fazer, não é para julgar a igreja, é para julgar o mundo. Entendeu? Esse julgamento, provavelmente nesse ponto, talvez não. Assim, talvez não experimentaremos isso, tá bem? Mas assim, a gente vai ver lá na frente, porque do meu talvez, beleza? Mas vocês vão entender mais lá na frente. Agora não dá pra gente comentar a respeito disso. Vamos lá. Pode acontecer? Pode. Pode ser após esse evento? Irmão, quem sabe? Entendeu? Isso aí eu não tenho como afirmar. Só que existe um detalhe muito importante aqui, amém? E é importante. Quando aqui fala que os reis da terra se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha, irmão, isso aqui não é teoria da conspiração, tá? Não é coisa de gente que fica lendo blog, eu já falei para vocês. O que acontece? Em caso de acontecer uma tragédia especial nos Estados Unidos, mas isso não significa que isso não só exista lá, tá? Existe uma especulação que existe esses abrigos aqui em São Paulo também, mas são abrigos secretos. Mas lá nos Estados Unidos não tem nada de secreto. O que acontece assim, ó, o governo americano, durante a Guerra Fria, ele construiu vários abrigos nas montanhas. Para quê? Para abrigar quem? O poder, o governo. Existe a montanha Cheyenne nos Estados Unidos, que é conhecido como Pico de Cristal nos Estados Unidos, que é o quê? É uma cadeia de montanha lá que eles têm tudo que eles precisam dentro dessa cadeia de montanha. Tudo que é preciso para sobreviver, se eu não estiver enganado, durante 3 anos, caso aconteça uma tragédia global. Vamos supor que com essa é a terceira guerra mundial, a Rússia lá, o Putin aperta o botãozinho lá e joga um monte de bomba nuclear nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm esse abrigo que eles conseguem ficar lá. O governo americano consegue ficar lá durante 3 anos, muito bem guardados. Para vocês terem uma noção, a porta desse abrigo, uma das portas, né, não tem só essa porta, mas eles falam dessa em específico. Uma porta pesa, se eu não estiver enganado, 25 ou 35 toneladas, se eu não estiver enganado, tá? É uma porta que ela resiste a qualquer tipo de explosão, qualquer tipo de desastre. Só se você jogar uma bomba diretamente nela. Aí, quem sabe, ela sofre algum dano. Mas, para a localização que ela tá, não tem jeito. Não tem como. Ela vai aguentar muito bem com qualquer tipo de impacto. E tem toda uma teoria, tem toda uma engenharia por trás da montanha Cheyenne, tá, irmãos? Então não pense que é só uma cadeia de montanhas tão simplista assim, ok? E é certo, nos outros países também tem esses abrigos. Todos os países do mundo têm, inclusive no nosso Brasil varonil, tá? Só que, irmãos, são locais, em outros países são locais secretos, até a montanha Cheyenne também, ela fica no Colorado, se eu não estiver enganado, mas também não é um lugar que, vamos lá, dar um rolê lá na montanha Cheyenne. Não, esquece, não é assim, entendeu? É totalmente fechado, guardado, tem uma série de vigilância, etc. Tá? E é isso, amém? Isso tudo são coisas que já aconteceram, estão acontecendo no nosso período agora, amém? Então não vamos pensar no Cavaleiro do Apocalipse, é depois de tudo que a igreja for arrebatada. Irmãos, muito já aconteceu, muito está acontecendo, ok? E muito irá acontecer, tá? E nós vamos ver lá na frente aonde é que entra o arrebatamento da igreja aí nesse ponto e aonde entra
onde a linha do livro de Daniel vai se cruzar aí nesse ponto. Amém? Mas calma, vamos ver lá na frente, sem pressa. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente dia ou uma excelente noite. Muito abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima aula.